Arrash. Helena estava na beira do grande salão, observando a luz dourada de uma centena de velas tremeluzir sobre rostos que se recusavam a olhar para ela. A festa de fundação da Alcateia Pedra Lunar deveria ser uma noite de celebração, uma noite em que a Alcateia se lembrava de suas raízes e honrava aqueles que a serviam. Helena servia há anos, em silêncio, sem reclamações, a consertar ossos partidos e aliviar febres noite adentro, enquanto outros dormiam. E, no entanto, ali estava ela, invisível como sempre fora. No fundo do salão, o alfa Marcus Hale ergueu sua taça. Era alto e corpulento, com aquela confiança que vem de nunca ter recebido um não. Ao lado dele estava Camille Howard, vestida com um vestido de seda carmesim que brilhava a cada movimento. Seus cabelos escuros estavam presos com joias e seu sorriso era afiado como uma lâmina. Esta noite, anunciou Marcus, sua voz ecoando facilmente pelo salão. Quero deixar algo claro para minha Alcateia. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se estender, saboreando a atenção. Há muito se fala de um antigo acordo de noivado entre mim e Helena Voss. Quero acabar com esse rumor de uma vez por todas. O peito de Helena apertou. Ela sabia que esse arranjo, feito anos atrás entre seu falecido pai e o pai de Marcus, significava pouco para ele, mas não esperava que ele o acabasse ali na frente de todos, como se os sentimentos dela não importassem em nada. Eu nunca a reivindicarei, continuou Marcus. Ela não é digna de estar ao lado de um alfa. Não tem título, nem força, nada a oferecer além de ervas e bandagens. Ele se virou para Camille e pegou a mão dela. Esta é a mulher que estará ao meu lado. Camille entende o que significa ser forte, ser vista, ser digna da atenção de um rei um dia. Uma risada percorreu a multidão. Camille deu um passo à frente, seus olhos brilhando com crueldade divertida, enquanto ela examinava Helena de cima a baixo. Olha para ela, disse Camille autossuficiente para todos ouvirem. Vestido simples, olhos cansados, mãos que cheiram a remédio em vez de perfume. Você realmente achou que um alfa desejaria alguém tão comum? Mais risadas se seguiram. Helena sentiu o rosto queimar, mas não chorou. Havia aprendido há muito tempo que lágrimas só alimentavam a crueldade, e ela se recusava a dar a satisfação àquele salão. Ergueu o queixo. Encontrou o olhar de Camille sem hesitar e não disse nada. O silêncio, ela havia aprendido, podia ser sua própria forma de força. Ela se virou e saiu do salão, seus passos firmes apesar da dor que se acumulava em seu peito. Atrás dela, ouviu Marcus rir e a voz de Camille subir em triunfo. Ela não olhou para trás. O ar da noite lá fora estava frio e puro, um alívio bem-vindo depois do calor sufocante do salão. Helena não voltou para sua pequena cabana imediatamente. Em vez disso, tomou o longo caminho, aquele que serpenteava pela fronteira do território Pedra Lunar, passando pelos velhos marcadores de pedra que separavam suas terras da floresta selvagem e desabitada. Diziam que criaturas perigosas viviam lá fora, e que a floresta pertencia a nenhuma alcateia, vigiada em vez disso pelos temíveis reis alfa, governantes tão poderosos que até mesmo alfas como Marcus se curvavam diante deles. Helena nunca temeu a caminhada. A luz do luar no caminho era familiar e gentil, e o silêncio a ajudava a respirar. Enquanto caminhava, permitiu-se pensar em tudo o que havia dado à Alcateia Pedra Lunar. Pensou nas noites insones cozinhando remédios para crianças doentes. Pensou no velho Henrik, cuja perna ela havia salvado após um acidente de caça, e que nunca uma vez a agradeceu pelo nome. Pensou em anos acreditando que trabalho árduo e lealdade silenciosa eventualmente seriam notados. Aquela noite havia provado que ela estava errada. Enxugou os olhos, frustrada consigo mesma por ainda se importar tanto com pessoas que claramente não se importavam com ela. Estava tão perdida em seus pensamentos que quase não ouviu o som de uma respiração ofegante vindo das árvores à frente. Helena congelou, seus sentidos aguçando-se instantaneamente. Havia passado anos suficientes tratando ferimentos para reconhecer a dor quando a ouvia. Cautelosamente, saiu do caminho e abriu caminho pelos galhos baixos, seguindo o som até encontrá-lo. Um homem estava deitado na base de um velho carvalho, seu manto rasgado e manchado de escuro no ombro.
Seu rosto estava pálido sob o luar, mas mesmo ferido, havia algo imponente na maneira como ele se portava, como se a própria dor não ousasse dominá-lo completamente. Seus olhos se abriram quando ela se aproximou, aguçados e alertas apesar de seus ferimentos, estudando-a com uma intensidade que a fez parar. Você está ferido, disse Helena suavemente, ajoelhando-se ao lado dele sem hesitar. Anos de instinto assumiram o controle imediatamente. Ela examinou a ferida em seu ombro, seus dedos firmes apesar da hora tardia e de seu próprio coração cansado. Isso precisa ser limpo rapidamente ou vai inflamar. Você não deveria estar aqui sozinha, disse o homem, sua voz baixa e rouca, embora ele não fizesse menção de impedi-la. Nem você, aparentemente, respondeu Helena, rasgando uma tira de pano de seu chale para pressionar contra a ferida. Fique quieto. Ele a observou trabalhar em silêncio, seu olhar nunca deixando seu rosto. Havia algo incomum na maneira como ele olhava, não com pena ou desprezo como as pessoas na festa, mas com curiosidade silenciosa, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Você não tem medo de mim? Disse ele finalmente. Helena ergueu o olhar, surpresa com a observação. Deveria ter? A maioria das pessoas tem medo de estranhos na floresta à noite, disse ele. Especialmente os feridos. Você não sabe do que eu poderia ser capaz. Você está sangrando e mal consegue ficar sentado, disse Helena simplesmente. Não acho que você seja capaz de muita coisa agora, exceto dificultar meu trabalho se continuar falando em vez de ficar quieto. Por um momento, algo passou por seu rosto, uma expressão que ela não conseguia nomear. Então, inesperadamente, ele riu suavemente, o som rouco pela dor, mas genuíno. Justo, disse ele. Ela trabalhou rápida e cuidadosamente, limpando a ferida com mãos experientes, usando ervas de um pequeno saco que sempre carregava, mesmo em festas, por hábito. Ele não vacilou, embora ela pudesse dizer que o processo não era indolor. Quando terminou de enfaixar a ferida, sentou-se e o observou por um longo momento. Você precisará de descanso, disse ela, e água limpa, mais do que tenho comigo, mas a ferida deve curar bem se for tratada adequadamente. Você não perguntou quem eu sou, observou ele. Helena deu de ombros, juntando suas coisas. Importa? Você precisava de ajuda. Isso foi motivo suficiente para mim. Ele enfiou a mão no manto, tirando um pequeno saco que tilintou com o som inconfundível de moedas. Permita-me recompensá-la. Helena balançou a cabeça, levantando-se e limpando a terra de seus joelhos. Eu não quero seu dinheiro. Fiz o que qualquer pessoa com o conhecimento para ajudar deveria ter feito. Ela hesitou, depois acrescentou baixinho. Além disso, hoje já me lembrou que nem tudo que vale a pena vem com uma recompensa. Estou bem com isso. Algo em sua voz o fez olhá-la mais atentamente, mas Helena não explicou mais. Ela já havia demorado mais do que deveria, e o cansaço começava a alcançá-la. Descanse se puder, disse ela. Espero que sua viagem para casa seja segura. Ela se virou para sair. Mas sua voz a parou. Qual o seu nome? Ela parou, olhando para trás para ele. Helena, disse ela simplesmente. Helena Voss. Ele não disse mais nada, mas ela sentiu os olhos dele nela muito depois que ela desapareceu de volta ao caminho para casa. Helena acordou na manhã seguinte com o som de vozes alteradas do lado de fora de sua cabana. Ainda grogue de tão pouco sono, ela vestiu seu manto e saiu para encontrar um pequeno grupo de homens armados reunidos na borda de seu jardim. Suas armaduras, diferentes de tudo que ela já vira da própria guarda da Alcateia Pedra Lunar. Sua líder, uma mulher alta com olhos aguçados e um ar de autoridade silenciosa, virou-se para ela imediatamente. Você é Helena Voss? Perguntou a mulher. O coração de Helena disparou. Sim. Algo está errado? Antes que a mulher pudesse responder, um movimento na linha das árvores chamou sua atenção. O homem da noite anterior apareceu, seu ombro agora devidamente enfaixado sob um manto novo. Sua postura estava mais reta, mais forte do que estivera horas antes. Mas não foi sua condição melhorada que fez a respiração de Helena parar. Foi a maneira como os guardas armados imediatamente se endireitaram à sua presença. A maneira como a mulher que falara inclinou a cabeça ligeiramente em sua direção. Sua Majestade, disse a mulher, temíamos que algo tivesse acontecido quando o senhor não retornou ao amanhecer.
A mente de Helena correu, juntando peças que ela não havia pensado em questionar na noite anterior. Sua compostura inabalável, sua autoridade silenciosa, sua recusa em explicar quem ele era. Você é. Helena começou, sua voz mal acima de um sussurro. Alaric, disse ele simplesmente, fechando a distância entre eles. Rei do domínio Ashwood. As palavras se abateram sobre ela como água fria. Ela havia ouvido histórias de Alaric, sussurradas com medo e respeito em todas as alcateias dos territórios do norte. Diziam que ele era o rei alfa mais forte em gerações, governando terras tão vastas que poucos ousavam desafiar sua autoridade. E ela havia passado a noite tratando de seus ferimentos como se ele fosse nada mais que um estranho comum. Eu não sabia, disse Helena rapidamente. Se eu soubesse, eu... Você teria o quê? Alaric a interrompeu gentilmente. Me tratado de forma diferente? Então com medo? Ele balançou a cabeça. Você me ajudou porque era o certo, não por quem eu era. Isso é raro, Helena de Vos. Mais raro do que você parece entender. Antes que ela pudesse responder, o som de passos se aproximando chamou a atenção de todos. Marcos e vários membros da Alcateia Pedra Lunar chegaram, provavelmente alertados pela presença de guardas desconhecidos perto do território da Alcateia. A passada confiante de Marcos vacilou no momento em que ele reconheceu o brasão real na armadura do guarda, e seu rosto empalideceu ao entender. Sua Majestade, disse Marcos, curvando-se apressadamente. Não fomos informados de sua presença em nosso território. Por favor, permita-nos. Não preciso de nada da Alcateia Pedra Lunar, disse Alaric, sua voz carregada de uma autoridade que silenciou Marcos imediatamente. Exceto talvez uma explicação de como uma mulher de tanta habilidade e caráter veio a ser tratada tão mal por seu próprio povo. Os olhos de Marcos piscaram em direção a Helena, confusão evidente em seu rosto. Atrás dele, Camille também havia chegado, sua confiança anterior notavelmente ausente ao observar a cena à sua frente. Eu testemunhei a festa ontem à noite, continuou Alaric, embora Helena não lhe tivesse contado nada sobre isso. Talvez seus guardas tivessem ouvido sussurros em sua busca pelo território, ou talvez ele simplesmente entendesse o suficiente da dignidade silenciosa de Helena na noite anterior. Entendo que humilhação foi colocada sobre ela publicamente por ousar existir sem riqueza ou título em seu nome. A cor esvaiu-se ainda mais do rosto de Marcos. Camille abriu a boca como se fosse falar, depois a fechou novamente, claramente incerta de como se defender diante de um rei. Alaric voltou-se para Helena, sua expressão suavizando ligeiramente. Ontem à noite, meu lobo reconheceu algo em você no momento em que me tocou. Um vínculo, raro e inegável. Não ofereço essa reivindicação levianamente, nem a ofereço porque você me deve algo por sua bondade. Ofereço porque acredito que você é exatamente o tipo de pessoa que merece respeito, segurança e um lugar onde seu valor seja finalmente visto. O coração de Helena disparou. O que você está dizendo? Estou dizendo que desejo reivindicá-la como minha companheira, disse Alaric claramente. Suas palavras ecoando pelo pequeno grupo que se reunira. Não porque a tradição o exige, e não apenas por causa do vínculo, mas porque neste curto tempo que a conheço, vi mais força e graça do que testemunhei em anos governando meu domínio. Ele fez uma pausa. A escolha é sua, Helena. Não forçarei um vínculo que você não deseja aceitar. O silêncio caiu sobre a reunião. Helena sentiu todos os olhos sobre ela, mas pela primeira vez em muito tempo que conseguia se lembrar, a atenção não parecia julgamento. Parecia possibilidade. Ela pensou nos anos passados provando seu valor para pessoas que nunca a viram de verdade. Pensou na demissão de Marcos, na crueldade de Camille e na dor silenciosa de ser ignorada repetidamente. Então pensou na maneira calma e firme com que Alaric a olhara na noite anterior, não com pena, mas com respeito genuíno. Sim, disse Helena suavemente, depois mais firmemente. Sim, eu aceito. Um murmúrio percorreu a multidão. Marcos parecia querer protestar, mas um olhar para os guardas armados cercando Alaric silenciou qualquer palavra antes que pudessem se formar.
A anterior triunfo de Camille havia desmoronado inteiramente, substituído agora pela assustadora percepção de que a mulher que ela havia zombado tão cruelmente agora estava acima dela em todos os aspectos que importavam. Alaric estendeu a mão para Helena, e ela pegou sem hesitação. Enquanto o sol da manhã nascia completamente sobre o território pedra lunar, Helena se afastou da alcateia que nunca a valorizara de verdade. Sua mão segurada gentilmente na de Alaric. O mesmo caminho que a levara para casa em vergonha na noite anterior, agora a levava a um futuro totalmente diferente. Um construído não na aprovação daqueles que nunca mereceram sua lealdade, mas no reconhecimento genuíno de quem ela realmente era. Atrás dela, Marcos e Camille ficaram em silêncio atordoado, observando a mulher que eles haviam dispensado como indigna caminhar confiante em direção a uma vida que nenhum deles poderia ter imaginado para ela. Alaina não olhou para trás. Ela havia passado muitos anos olhando para trás, esperando que as pessoas que nunca mudariam finalmente vissem seu valor. Agora, pela primeira vez, ela olhou apenas para frente, para um futuro finalmente construído sobre o respeito que ela sempre mereceu.